Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Perfeito. Começando mais um React com Full Life, onde a gente vai reagir aos vídeos do nosso Sifu, o grão-mestre Léo Mamora. E hoje a gente tem um vídeo sobre Sal. Quer colocar alguma coisa antes de começar com o vídeo? Não, acho que vale a pena a gente começar e discutir, né, o Tissal é um dispositivo tão famoso, né, dentro do sistema Win1. Então vamos ver o que que o nosso Sifu traz e aí em cima disso a gente conversa. Vamos nessa então. Agora eu vou colocar o primeiro trecho do vídeo. O TISAL é um dispositivo, uma ferramenta, um instrumento para que você refine a capacidade de enxergar as aberturas que o adversário te oferece. Então, um trecho curto, mas bem importante, né? Então, o cuidado que o grão-mestre Leão Moura tem de falar o que é o tiçal, né? Ele usou palavras como instrumento, como dispositivo, mas ele não falou de exercício, que muita gente pensa. Isso já é uma coisa importante. E outra coisa que ele, a primeira coisa que ele falou de tiçal foi sobre identificação de aberturas. Então, essas escolhas iniciais já dizem muito de uma abordagem mais sistêmica do que é o tiçal, né? Exatamente, né, e é importante, né, esse cuidado que o Grão-Mestre Léo tá realizando nessa fala é, né, fazer uma fala até muito simples, né, Tissal não é luta. E isso parece algo, né, que é algum contrassenso, ou parece, de repente, algo até, né, estranho, mas realmente não é, né? Então, esse é um statement, né, uma fala que é muito forte, dependendo do contexto onde a gente está conversando, mas esse é o ponto de partida, né? Então, ali é interessante como o nosso Sifu escolhe palavras para poder construir toda uma fundamentação do que ele vai falar no restante do vídeo, que vai exatamente expandir o entendimento desse dispositivo que é o T-SAL e já tentando tratar esse engano muito comum, né, de que ele é uma espécie de luta dentro do sistema 21, onde os praticantes estão lutando, né, e estão exercitando algum tipo de luta. Então, esse é um ponto extremamente importante que ele vai abordar ao longo, né, desse vídeo do canal Kung Fu Life, e que eu acho que vale muito a pena nesse React a gente também estressar essa questão, né, para que esse entendimento possa, inclusive, trazer novos diálogos e proporcionar um melhor entendimento desse dispositivo que é tão rico, e você vê, ele começa no primeiro domínio do sistema Win1 e ele vai por muitos anos, né, até o quarto domínio, né, então é um tempo considerável, você considera que são 6 domínios, né, então a gente está, né, bem além da metade do sistema, trabalhando com esse dispositivo como o principal condutor da educação Kung Fu. E é interessante, você fechou a sua fala colocando educação Kung Fu. Isso é fundamental, porque conecta com o que é o sistema de Kung Fu, né? Ele, né, é muitas coisas, inclusive, né, um processo que gera atributos que podem te ajudar a lutar também. Assim como o Tissal. O Tissal não é luta, mas ele desenvolve atributos que você pode usar. Então, isso conecta muito com a lógica do sistema. Ele não fica restrito à luta, mas, logicamente, ele também é um processo que gera atributos que podem ser usados. Mas é interessante a ênfase que é colocada de não entrar somente nisso, exatamente para desde já ampliar o entendimento do que o Tissal é e do que o Tissal pode ser. Então, acho que é muito interessante essa escolha do Grão-Mestre Moura que foi feita. Exato. Acho que essa saída que você colocou é muito interessante, né? Porque você pode desenvolver atributos que podem te conduzir para um processo de combate, vamos dizer assim. Mas você percebe o caminho que você fez, né? Muito inteligente, né? Pode desenvolver, pode, ou seja, é uma escolha do praticante, é uma escolha da sua jornada dentro do seu Kung Fu, desenvolver atributos para esse outro contexto, ou seja, o Instituto está bem distante ainda desse contexto, embora ele conduza se for um investimento do praticante. Exatamente, como é um sistema de Kung Fu funciona. Ele funciona a partir, né, da busca do praticante. Essa é a noção de educação Kung Fu. Você escolhe o que você estuda, com quem você estuda, por quanto tempo, qual a ênfase. Isso é tudo com a pessoa. E o nosso Perfeito. papel é exatamente guiar nesse processo.
Então, eu vou colocar o segundo trecho aqui, evoluindo um pouco sobre o Qi Sao. Por que nós partimos disso? Porque na estratégia chinesa é o adversário que oferece a oportunidade da vitória. Então, o que quer dizer isso? Que um grande artista marcial, ele começa refinando a sua capacidade de enxergar a abertura que o outro oferece. Da mesma forma que a vida oferece uma série de oportunidades para nós. Só que qual que é o grande problema? A gente não enxerga. A gente tem dificuldade de enxergar as aberturas. Então, felizmente, tem a demonstração também feita, né, muito bem feita, pelo mestre Rodrigo Jarola, pelo mestre Fábio Campos, que foi usada no vídeo, né? E aí a gente já pode acabar, né, ficando preso na plasticidade da demonstração, em vez de enxergar o que está sendo colocado. Porque o grande ponto não é fazer um movimento, né, bonito, e sim o que é como esse movimento é legitimado pela capacidade de você enxergar a abertura, que é uma capacidade estratégica. Enxergar a abertura enquanto você não dá abertura para o outro. Essas duas coisas juntas, né? Exatamente, né? Eu me peguei pensando exatamente no mesmo ponto, porque, né, os dois mestres que estão fazendo demonstração são reconhecidos mestres com muita habilidade técnica, né? Então, a demonstração muito bonita, né? Muito plástica, um movimento muito preciso ali que o mestre Rodrigo faz ali no final, né? Dentro daquele processo de colaboração em que eles estão fazendo essa demonstração, né? Então, é muito fácil a gente ficar preso na demonstração, né? E aliás, serve como um dispositivo, né? Porque chama a atenção, né? Muitas vezes é um atrativo para quem se interessa para a prática do sistema Wing Chun, e a partir desse dispositivo, dessa atração, você vai ter a oportunidade de então entrar profundamente dentro desse contexto, dessa fala que você trouxe, mestre Felipe, que é entender como aquela mão, né, que o mestre Rodrigo faz ali logo no final ali, como que ele conseguiu descolar da mão, né, do mestre Fábio Camp e fazer um movimento tão limpo, né, dentro daquela situação ali que ele está apresentando. E aí tem uma figura muito interessante nessa composição que o canal Kung Fu Life fez, que é exatamente a pessoa com uma venda, né, nos olhos, que é um processo extremamente comum, né, dentro, inclusive, do seu desenvolver dentro de um sistema de Kung Fu. Né? A gente tem todo esse processo de retirada de camadas, né, que a gente já comentou em série de outros vídeos, né, esse desenvolvimento humano nesse sentido, e aí você muitas vezes tirar essa venda para você enxergar melhor o tipo de estudo que você está fazendo, o tipo de pessoa que você quer ser, ou como o mestre, como o grão-mestre Léo Mamur, nosso Sifu, está comentando ali, né, você enxergar melhor as aberturas que a vida te dá, né, esse é um processo muito singular, né, e no qual um artista marcial precisa estar empenhado, né, que é exatamente nesse ponto onde você vai desenvolver o seu Kung Fu, entendendo melhor as condicionantes que você tem para fazer o melhor uso das aberturas que chegam para você. Porque uma coisa que o Grão-Mestre Léo sempre comenta conosco, né, é a quantidade de oportunidades que a gente perde, porque a gente não enxerga ou porque a gente não está pronto, a gente não tem base, não está com a mão preparada para poder exatamente fazer o uso daquela abertura que a vida te traz. Né? Então, muitas vezes a gente acaba agindo sempre num contexto de emergência, ou se você está sempre atrasado para as oportunidades que aparecem porque você não se preparou antes. E o Tissal é um dispositivo que trabalha exatamente essa possibilidade de como você antecipar o seu preparo para que você possa fazer uso de aberturas que surgem na sua vida e fazer um movimento limpo, como aquele movimento que o mestre Jarola fez ali, né, extremamente plástico e extremamente legítimo, tá? Porque você percebe claramente que na prática deles eles estão realmente tentando encontrar as aberturas nessa demonstração. Exatamente. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é essa conduta estratégica, que é colocado, né, que é uma conduta que funciona na marcialidade, funciona na vida, mas ela começa pela essa capacidade de você antecipar o seu preparo. Porque muita gente fala, se eu tivesse uma oportunidade, eu faria tal coisa. Se eu tivesse essa chance, eu faria, né? Aí você fica pensando nisso em vez de você trabalhar o seu preparo o tempo todo. Então, como é que você trabalha o seu preparo o tempo todo para quando surgiu a oportunidade, você está pronto para usar? E isso acontece no Tissal muito, porque está o tempo todo em contato. Então, você só consegue achar essa abertura se você estiver o tempo todo pressionando a abertura, legitimamente.
E aí, quando tem um vazio, vai entrar. Mas você só consegue manter pressionando se você estiver preparado o tempo todo, pronto o tempo todo. E a pergunta é se isso que a gente faz no Tissal, ou tenta fazer no Tissal, você faz no dia a dia, mas é a mesma mente, né? Se a mente consegue ficar pronta no Tissal, ela vai naturalmente ficar mais pronta a cada oportunidade da vida. E é essa conexão que eu entendo que o Grão-Mestre Laiomura estava fazendo no vídeo. Exatamente, né? Um ponto muito rico dessa sua fala é essa questão tanto do preparo, né? A gente está preparado para a oportunidade e é muito comum a gente, você acha, assim, nós encontramos pessoas que estão preparadas para não conseguir alguma coisa, né? Então, assim, a pessoa já tem até um certo preparo mental para a falha, né? Mas e para o sucesso? Você consegue estar preparado para aproveitar essa abertura e lidar fazer um movimento limpo no qual você ocupa a linha e realmente traz um resultado para você? Então, o preparo que o artista marcial está trabalhando aqui, no qual nós estamos conversando aqui, é o preparo para ambas as possibilidades. Você está o tempo inteiro pressionando essa abertura, essa fissura, né, que vai se transformar numa abertura. A abertura se manifesta quando você, de fato, concretiza o movimento, né, e você está o tempo inteiro monitorando, porque se o outro fizer algo de ajuste, você também reage, né? Então, esse é um ponto muito importante. Você está preparado tanto para a falha quanto para o sucesso, né? E você não está buscando uma coisa, você nem está aceitando, né? O pessimista, tudo é sempre difícil, né? Isso é muito para mim, não vou nem tentar. Ou seja, essa atitude não é o de artista marcial, e nem também está acreditando que sempre que tiver a oportunidade lá, você vai estar pronto para ela, né? E se estiver, você conseguir realmente efetivar o golpe. Então, o artista marcial ele se coloca numa postura em que ele aproveita qualquer contexto em que é apresentado para ele, né? Isso é a lógica, né, do comportamento apropriado, né? Você está sempre apropriado para aquilo que se manifesta na sua vida. É um desafio, não estamos falando que a gente sempre faz, mas a gente está sempre tentando, né, dentro dessa lógica, fazer o melhor que a gente pode e sempre aprendendo. Isso é um ponto muito importante. Perfeito. Lembrando que é igual aquela piada do leão na floresta, né? Você não tem que ser o melhor, tem que ser só melhor que o outro que está correndo com você, né? É só um pouquinho melhor e já dá diferença. Vou colocar o próximo trecho do vídeo. As aberturas, as oportunidades oferecidas. Então, observe que muitas vezes a pessoa faz o tiçal de maneira muito viril, esquecendo da conduta feminina, esquecendo que a ideia é acolher o que o outro faz, porque ao acolher esse outro, ele vai oferecer a oportunidade. Quer seja no sentido de abrir uma brecha, ou de exagerar no fechamento dessa mesma brecha, abrindo uma outra brecha em outro lugar. Então foi colocado agora sobre conduta feminina, nessa noção de você saber acolher o movimento do outro sempre, que é um símbolo que está no nome do nosso sistema, que é o sistema 21, o nome de uma mulher, o nome feminino. E o que eu acho interessante disso foi colocado é entender que sempre vai existir oportunidade. O mais difícil é não ter oportunidade, porque ela pode existir porque a pessoa, né, no caso de um Tansal, ela colocou a menos do que precisa, então abre aqui, ou ela colocou a mais do que precisa, então vai abrir a volta, né? Você vaza e o outro dá a volta. O mais difícil de acontecer é ocupar, é ficar no meio. O mais comum é ficar ou a menos, por falta, ou a mais, gerando excesso. Então, as oportunidades são múltiplas. E é isso mostra como a gente, exatamente o que mais acontece, é a gente ser cego e não conseguir, né, enxergar o que está acontecendo. Exato, né? E essa questão é perfeita, essa colocação, né? O excesso e a falta como uma característica do exato comportamento que não é apropriado, né? A ideia do agir apropriadamente, né? Do justo meio, né? Do Chong Yun é exatamente essa questão de você conseguir ser apropriado para cada situação que você vive. E o comum é você ter excessos de oportunidades, porque ou você ou o outro estão exatamente ou por falta ou por excesso, né? E aí muitas vezes você não aproveita porque você realmente está cego, né? E é muito comum dizer, eu não tive oportunidade, né? Claro, existem todos os tipos de contexto na vida humana, mas é importante sempre perceber isso.
uma coisa que o grão-mestre Léo comenta com a gente também sempre é sobre você, que a perspectiva Kung Fu, a sua capacidade de observar tudo como um dispositivo que gera aprendizado. Então, não tem a situação em que você perde, tem a situação em que você não aproveitou adequadamente aquela oportunidade e você aprende. E tem a situação na qual aparentemente você acertou e você aprende com o seu acerto, como uma situação de vitória, né? Então, qual que é o comum das duas situações? Nas duas você está aprendendo. Se você apenas comemora quando você só acerta, você está deixando uma parte da sua vida, uma parte significativa, né, deixada de lado, na qual você não está aproveitando. A derrota ensina muito também. Muita gente, inclusive, diz que a derrota ensina mais. Então, é importante, né, a gente considerar tanto a falta quanto o excesso como ambos capazes de serem dispositivos de desenvolvimento do seu Kung Fu, né, e que vão, no sentido amplo, de desdobrar o seu Kung Fu para a universalização das suas habilidades para a sua vida. Então, esses são pontos muito importantes que estão extremamente conectados com a conduta feminina, que é a conduta do acolhimento do outro. A capacidade de você gerar sustentabilidade porque você acolhe o recurso que o seu adversário ou que as situações da vida apresentam para você, né? Por pano de fundo, a coerência profunda disso é a lógica de Noilek, que nós já comentamos diversas vezes em outros reacts, né? Sobre a capacidade de você internalizar o recurso que você se encontra disponível na relação com o outro, né? Dentro daquela lógica que a gente sempre comenta, né, a lógica da humanidade dentro de um contexto confuciano em que sempre considera o outro como parte da sua existência. Então, tudo isso é extremamente relevante para entender como esse dispositivo Tissal funciona, porque ele funciona a partir de todas essas relevâncias, todos esses conhecimentos, essa sabedoria da cultura clássica chinesa, cultura estratégica clássica chinesa, que traz esses elementos todos, a conduta feminina, que é uma conduta de acolhimento, de sustentabilidade, acolhe o movimento do outro, né, não força, né, e aí por isso que o grão-mestre Léo faz questão de falar, muitas vezes a pessoa pratica de forma muito viril, ou seja, ele está trazendo aqui uma noção de uma conduta masculina, ou seja, uma conduta de imposição, né, quer dizer, eu sou mais forte, eu forço o outro lá e acerto ele, ou seja, tem vários enganos nessa atitude, né, eu estou saindo da conduta, da conduta do acolhimento para forçar uma imposição de uma força que eu acho que eu tenho, e que mesmo que eu tenha naquela situação, isso não é replicável, porque as situações da vida são sempre diferentes, e aquilo que hoje para você é fácil de lidar com o excesso de recurso que você tem, com a força que você tem, amanhã não é mais, porque ou você não tem mais aquele recurso, porque você inclusive perdeu gastando ele todo na situação anterior, ou porque você encontra alguém que tem um recurso maior que o seu, né? Então, nesse sentido, a conduta masculina ela conduz, né, naturalmente para um desastre, para uma derrota e da qual a recuperação é muito difícil, porque todos os recursos foram gastos. A conduta feminina é o oposto disso, onde você não necessariamente gasta nenhum recurso, porque você faz uso e internaliza o recurso do outro. Complementando isso, que conecta, né? Quando a gente fala que Tissal não é luta, e aí isso ajuda a você não entrar numa lógica de querer ganhar sempre, né? Porque se fosse luta, você quer ganhar sempre. E aí você perde o que Patriarca Moyá falava sobre Tissal, que é estudar como é que a mão vai e como é que a mão vem. Então, ele também tinha uma colocação sobre Tissal que falava disso, né? Então é interessante ver, se você quer ganhar sempre, você só quer estudar como é que a mão vai. Mas é só um lado da moeda. E o outro lado, como é que a mão vem? Como é que você, né, recebe o golpe? Como é que você muitas vezes transforma uma quase perda numa vitória? Como é que você inverte o jogo? Isso só acontece se você não está preso e quer ganhar sempre. Você tem que deixar espaço também, ver como é que você vai ajustar. Então, tudo isso tem um grande aprendizado para você saber lidar também com situações onde você não tem a vantagem, que você identifica que não tem a vantagem. E aí a busca é como é que você reverte essa vantagem de forma segura. Então, tudo isso é possível no estudo do Tissal, se for trabalhado com essa conduta feminina, né? Que é uma conduta que vai trabalhar a oposição complementar, né? Não é só o yin, né? É exatamente essa junção do yin com o yang, e sabendo o momento de cada um a cada ciclo, né? Então, vou colocar aqui o próximo trecho. Então, a ideia do Tissal, e Tissal, você sabe o que quer dizer? Ele quer dizer braços que aderem,
braços que estão aderidos, mas eles não estão aderidos porque eles estão colados. Eles estão aderidos porque eles estão disputando uma mesma área. Então, naturalmente, eles ficam aderidos. E qual que é a grande ideia e a grande lógica por detrás disso? Porque tudo que está separado, ao aderir, irá se separar de novo. Então, a única certeza que eu tenho quando eu estou em aderência é que mais cedo ou mais tarde, esses elementos que estão em aderência irão se separar. Isso aqui dá dor de cabeça para muita gente entender, mas é uma coisa que é bem interessante. Porque, é assim, eu quero estudar uma coisa. Para estudar uma coisa, eu estudo o contrário dela. Então, na verdade, o TISAL é um processo que parte da aderência, mas para estudar a desaderência. E isso dá dor de cabeça em muita gente, porque dá um nó, né? Porque a gente está tão acostumado a ser linear, né? E o processo chinês ele vai trabalhar o inverso. Exato, né? A ideia de uma transformação silenciosa, né? A partir do estudo de um oposto, né? Então, é muito interessante e de fato, né? Dá um nó, né, na cabeça de muito praticante que se fora do estudo do Kung Fu, isso dá um nó ainda maior, né? Porque é aquela questão, né? Se você quer, como se você quer ocupar a linha, né, num ponto determinado, você tem que ocupar outro ponto primeiro, né? A ideia de você ter um ponto de referência no qual você antecipa um golpe, né? Você não está preocupado em acertar o golpe, você está preocupado em ocupar um lugar que vai garantir o golpe no futuro, né? Então é como se você ficasse brincando com o tempo, né? Você está muitas vezes fazendo um movimento que o que interessa a ele é o movimento futuro, né? No qual ele está gerando como potencial. Então tudo isso parece, né, física quântica, né, sei lá, parece uma coisa realmente um grande mistério, mas um ponto muito importante é que tudo isso é vivido na prática, né? Então, embora conceitualmente seja extremamente elaborado, você consegue fazer essa prática, né, corporalmente, né, dentro de um contexto marcial. E isso é muito importante porque você não consegue, através disso, negar a experiência, porque você vê o seu corpo fazendo, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar aquela fala, né, que é muito famosa nesses compêndios de estratégia chinesa, né, sobre o mar, que por ele estar num nível abaixo do rio, ele ganha sempre o combate porque ele só precisa acolher todas as águas do rio. Então, o importante para o mar é se colocar num nível abaixo. Então, muitas vezes, para você conquistar um combate, você precisa se colocar numa posição de perda, para que a vitória naturalmente corra para você, né? Mas isso, né, falando assim, parece que dá para a gente ficar uma hora, né, discutindo esse argumento, né? Trazer toda uma oposição a esse argumento, etc. Mas quando você pratica o Tissal, você percebe claramente que quem cede ou quem permite quem se permite, se coloca numa posição de ouvir melhor o outro, ou seja, você está cedendo, você não está querendo afirmar o seu ponto, você não quer ganhar, por exemplo, como você disse, você não está buscando a vitória, mas você está buscando ouvir o movimento do outro. Na maioria das vezes, para não dizer 100%, quem cede para ouvir primeiro a outra pessoa é normalmente quem conquista melhor a abertura. Ou seja, você está se colocando numa posição, vamos dizer assim, de humildade, mas uma humildade estratégica, não é uma moral. É uma humildade estratégica que te permite uma vitória no segundo movimento em que você vai realizar. Exatamente o ponto que você disse no corte anterior sobre esses elementos complementares, né? O yin e o yang como oposições complementares e não como um caminho só, né? Então, isso é extremamente rico, dá o nó na cabeça, mas eu convido as pessoas a praticarem, porque aí praticando isso vai ficar mais claro. Exatamente. E isso mostra como o TISAL é uma ferramenta extremamente sofisticada, né? De um sistema que é muito sofisticado, que é o sistema Unifique. Então, isso é muito importante porque para a gente tirar o máximo, para a gente usar o máximo potencial de um sistema como esse, de uma ferramenta como essa, exige um preparo. Exige um preparo de quem transmite e exige um preparo do próprio praticante, para ele poder abordar de forma madura isso. Então, tem etapas para você chegar lá, é muito importante, né? A pessoa, às vezes, vê na internet, achar é simples. Isso não é simples. Vai fazer feito em alto nível, como todo o sistema 21,
ele tem uma simplicidade enganadora, é simples na aparência, mas tem uma alta complexidade. Então, é muito interessante o papel do canal Kung Fu Live, o papel do Grão-Mestre Lemamura, de apresentar o Kung Fu de uma armadura. Exatamente para a gente poder saber como apreciar e como usar da melhor forma, né? Então, que bom que a gente teve esse acesso com ele, né? E a gente pode ajudar outros a ter esse acesso. Vou entrar no próximo trecho aqui. Então, a aderência nos leva à separação. E essa separação é o que nós chamamos de abertura. E como é que essa abertura aparece? Ela não aparece de uma hora para outra escancarada, porque aí todo mundo iria ver a abertura. Essa abertura, ela é progressivamente trabalhada. Ela é trabalhada a partir de uma fissura que vira uma brecha a ponto de se tornar uma abertura. Que abertura que é necessária? Aquela que a minha mão tem capacidade de adentrar. Então observe que a ideia do Chi Sao não é de luta, ele não é uma luta, ele é um componente do sistema Wing Chun que nos leva a compreender a ideia de se aproveitar da abertura oferecida pelo adversário. Então, isso é muito importante, essa progressão da abertura. Nada acontece do nada, de repente. Tudo tem um começo que pode aparentemente parecer invisível se você não tiver o olho adequado, mas está lá. Existem indícios. E o processo do Chi Sao vai educar a gente a identificar indícios pequenos, para você conseguir ver e antecipar esse momento da vitória, digamos assim, ou esse momento da oportunidade. Isso é muito importante, saber construir oportunidade, a sua mente conseguir verificar cada etapa que leva à abertura. Exato, né? E é o que eu comentei mais cedo sobre essa transformação silenciosa, né? Então, esse caminho que o Grão-Mestre Léo fez é muito interessante, né? Porque você tem uma fissura, ou seja, há algo ali já indicando, é esse indício, né, que você bem colocou, mas Felipe, é algo extremamente pequeno, mas que está indicando, ou seja, quanto maior a sua sensibilidade de percepção, mais fácil para você se torna identificar as fissuras. Essa fissura se transforma numa brecha, e essa brecha vai se transformar numa abertura que de fato se manifesta já com a passagem do golpe, né? Então, esse caminho, né, é um caminho muito sofisticado, né? Ou seja, você muitas vezes, ao encostar em alguém no tiçal, assim que você encosta, você já sabe o momento em que o golpe vai acontecer, né? Porque você já tem anos de prática, sua sensibilidade está altamente refinada e você já consegue saber, especialmente se você está praticando, né, com alguém que tem um Kung Fu, né, mais jovem do que o seu, né? Entre praticantes que têm um Kung Fu já pareado dentro de um alto nível, essa sofisticação fica ainda melhor, porque todo o jogo do Tiçal existe em antecipação e potencial, né? Muitas vezes o golpe nem acontece, porque está o tempo inteiro alguém fechando a fissura. Você mal chega na brecha, né? Quiçá na abertura, porque existe todo um jogo acontecendo ali, e por isso um sistema de Kung Fu sofisticado precisa evoluir depois para fora do Tiçal, porque o Tiçal ele vai deixar de ser um elemento que consiga prover e evoluir o Kung Fu de praticantes que já desenvolveram esse nível de Kung Fu. Ele vai precisar passar por outros ambientes em que essa abertura, essa brecha, essa brecha, essa abertura vão se tornar muito mais difíceis de conseguir fechar, de antecipar, e isso gera uma dinamicidade muito maior, né? Caindo depois, inclusive, no trabalho com armas, né? Ou seja, com as facas duplas e com o bastão longo que o sistema Wing Chun trabalha, que vão trabalhar também esses mesmos princípios, mas dentro de um contexto muito mais amplo, no qual um praticante precisa ser muito mais maduro para lidar com aquela situação. Então, é um caminho muito sofisticado que desenvolve o Kung Fu de cada praticante, né? E o investimento que o praticante precisa fazer nesse tiçal é de suma importância para ele identificar essas sutilezas,
Porque, como você bem disse também, mestre Felipe, nada acontece por acaso. Essa é uma fala também que o grão-mestre, nosso Sifu, fala bastante, né? Nada acontece por acaso, porque, e isso é algo que a gente combate como artista marcial, porque o que a gente mais ouve é isso. Ah, de repente eu fui mandado embora. Ah, de repente o meu relacionamento acabou, sabe? Essas coisas, a pessoa não percebe todos os indícios que estavam acontecendo antes. Ela perdeu a fissura, ela perdeu a brecha e ela mal entendeu a abertura. Porque ela está muito desconectada de uma outra coisa que você bem colocou também, que é o entendimento das etapas de um processo. Né? Você entender as etapas de um processo e saber quando, onde potencialmente a fissura pode surgir, como essa fissura potencialmente pode se transformar numa brecha, né? Que tipo de provocação você pode fazer para checar se existe a brecha já, né? Ou até favorecer uma brecha que você percebeu. Né? Então, um praticante de alto nível consegue, inclusive, a gente tem um nome para isso, que é o Kossal, né? Você consegue invadir, né, a guarda, não por vontade própria, mas porque você vai provocando aquela fissura que você identificou. Você identifica ali, né, aquela fissurinha ali no tiçal do seu adversário, com quem você está fazendo. Então, você fica ali, sabe, provocando, ela vai se transformando numa brecha. E, de repente, ela vira uma abertura. Né? E desse, de repente, que não é um de repente, ele de fato aconteceu e foi provocado. É de repente para o outro que não percebeu. Né? E muitas vezes a pessoa assusta com o golpe que ela toma. Isso, no sentido amplo, é uma coisa que eu trabalho muito com meus alunos, tenho certeza que você também. Né? As pessoas, o mais comum que eu ouço é isso: pô, mas de repente aconteceu isso, de repente o senhor resolveu falar sobre isso. Não, não é um de repente. Né? As coisas estão acontecendo e elas deixam sinais. Você não está atento aos estágios desse processo, às fases desse processo. E aí você está sempre cego. Quando você abre um pouquinho o seu olho assim, você abre o olho para tomar o soco nele. Porque é onde você acorda para apanhar, o que é muito triste. Né? Porque na hora que você desperta para apanhar. E muitas vezes você desperta só depois que você apanhou. E infelizmente, no mundo que a gente percebe hoje, nem depois que você apanhou, você desperta. Porque você tende o que? Você ainda colocar a culpa no outro. Ah, ele é que foi que resolveu me bater, sabe? Essas coisas. Então, assim, o artista marcial, ele não tem essa atitude. Ele se autorresponsabiliza, inclusive pelos golpes que ele toma, porque ele entende que se ele tomou um golpe, ele não percebeu a fissura, nem a brecha, nem a abertura. E para adicionar uma coisa nisso tudo, é a noção de relativização de vantagem, né? Ou de recurso, né? Porque você vê, se a ideia, como foi colocada pelo grão-mestre Mamoru no vídeo, é você usar a abertura somente necessária, ou seja, do tamanho para sua mão poder passar, quem é pequeno muitas vezes tem vantagem. Então, a outra é muito grande. Então, talvez a sua mão pequena vá precisar de muito pouco espaço daquela mão grande do outro para conseguir entrar. E aí você vê que a vantagem aparente, que é a do mais forte ter mais potencial, talvez seja o contrário. Então, é muito interessante como o Tissal te ajuda a identificar que você pode ter vantagens que você não imagina. Então, isso muda bastante o nosso pensamento para a gente poder encarar não só o processo do Tissal, como os processos da vida, como você colocou. Muito bom. Exato. É uma vantagem relativa, né? Como você bem coloca, e eu adiciono ainda uma vantagem relacional também, né? Porque a ideia do relacionamento seu com a situação ou com o seu adversário, né? Que você vai entender as vantagens que você pode usar, né? Então, uma pessoa, esse exemplo é muito interessante, né? Por acaso, tenho esse exemplo dentro da minha família Kung Fu. Eu tenho uma praticante muito pequenininha, né? Com braço fininho, e tem um praticante grandão com braço gigante. Então, você vê, quando eles praticam, é muito interessante como, se a pequena perceber, ela consegue, muitas vezes, gerar situações que o grande não consegue. O grande normalmente é onde ele mais sofre. Né? Então, quem olha de fora fala, mas esse grandão aí, ele vai ganhar fácil. Né? Ele vai sempre ter a vitória ali no tiçal, né? Mas não é isso. Né? Porque existe todo um contexto de vantagem relacional também. Né? E você entender como a linha central funciona na relação, né? Que é essa terceira linha central, né? Que é a linha central da relação, né? Que é importante ser enfatizada aqui. Perfeito. Próximo trecho. De se aproveitar da abertura oferecida pelo adversário. E como que isso se processa? Através de um procedimento inicial que configura num rolamento dos braços
que nós chamamos de luxal. Então, o luxal é esse rolar que nos dará a oportunidade de identificar o potencial de abertura de cada ciclo. Ou seja, cada movimento que eu faço aqui, eu tenho um ciclo. Esse é um ciclo, esse é outro ciclo. Aqui tem outro ciclo. Só para você ter uma ideia, José Francisco José, eu tenho em cada ciclo 16 possibilidades de abertura. E normalmente o que as pessoas fazem? Não enxergam nada. Elas ficam rolando assim sem perceber essas 16 possibilidades. Muitas vezes não enxergam nenhuma, porque assim é na vida. Então, essa parte também deve explodir a cabeça de muita gente, né? Porque num ciclo de luxal, numa rolada, como é dito vulgarmente, né? Ter a possibilidade de 16 aberturas. O que a gente mais vê, né, quando existem demonstrações online é exatamente uma coisa atabalhoada que não aparece nada disso. Eu posso dar um exemplo, eu tenho alunos de todas as profissões, né? Tenho aluno vendedor também, né? Eu estava conversando com ele sobre isso, né? Como uma das coisas que o Kung Fu tem que gerar para ele é essa capacidade de tirar mais proveito de cada lead, né? Então muita gente acha que a questão é escalar, ter muito lead de venda. Ou não, talvez seja você usar os leads que você tem e você, com menos leads, fazer mais vendas. E aí está o Kung Fu. É muito interessante isso, como é que você aumenta a sua média, né? Em vez de você querer aumentar o número de leads só. Perfeito, né? Excelente exemplo. Esse é um exemplo muito rico que a gente percebe no processo de vendas, né? Eu também tenho um aluno que trabalha com vendas, né? Eu próprio já trabalhei, né, também antes de me dedicar exclusivamente à transmissão do Sistema 1 tive algumas vivências assim bem mais jovem e eu me recordo que se eu tivesse mais Kung Fu, eu teria tido mais sucesso. Que é esse o ponto, né? Como você aproveitar as oportunidades que estão lá. E essa fala do Grão-Mestre Léo, a gente já teve discussões, eu já tive discussões com outros praticantes, etc., o quanto ela é assustadora, né? Porque você percebe um ciclo desse movimento são 16 oportunidades de abertura. E o que você mais vê, como você bem disse na internet, né? A gente vê, as pessoas começam a praticar, elas fazem 1, 2, 3, 4, 5, então assim, existe uma multiplicidade de 16 oportunidades sendo perdidas ciclicamente e ninguém percebe. E muitas vezes a pessoa acaba, ela faz aqueles giros, né, o rolar, como você bem disse, que é o jargão que nós usamos, né, vulgarmente aí para o luxal, né, o pessoal usa aquilo quase como um aquecimento para fazer alguma coisa que já está na cabeça dela. Ela tem ali uma sequenciazinha que ela vai fazer, ela está esperando só a outra pessoa piscar e olhar para o lado, ela faz a sequenciazinha dela, né? E eu não sei qual é a validade exatamente disso, né? Que como estudo me parece algo bastante prejudicado, né? Porque a gente falou sobre isso um pouco antes, né? Sobre se você está buscando uma vitória constante, então você está usando uma formulazinha para sempre falar, ó, ganhei, ganhei, né? O que que você está desenvolvendo com isso? Eu não sei, não sei exatamente qual é o seu ganho, né? Deve haver algum, mas eu não consigo enxergar, porque me parece um desperdício, inclusive de tempo, né? Então, esse cuidado que é necessário nesse dispositivo é algo muito preciso e precioso, porque você não pode perder o seu tempo, né? E isso é uma tônica que nós trabalhamos muito dentro do nosso trabalho do Safeguard Group, né? A gente trabalha em função de garantir que o nosso praticante não perca o tempo dele, que ele possa, de fato, aproveitar todas as oportunidades que ele tem conosco, né? Então, você vê, isso é algo que nós praticamos no dia a dia como praticantes desse estilo de Kung Fu, isso é algo que nós praticamos como profissionais, né? Isso é algo que nós praticamos nesse vídeo aqui agora, né? A gente não perde a oportunidade, né? Nós estamos aqui utilizando um vídeo do nosso Sifu, reutilizando ele para fazer um react e trazer mais conhecimento e trabalho em cima dele para gerar mais oportunidade. Ou seja, nós estamos pegando algo que está lá já pronto, que várias pessoas assistiram no canal Kung Fu Life e retrabalhando ele para usar o potencial das aberturas que esse próprio vídeo deixou, né? Então, isso tudo é muito interessante porque faz com que você comece a ser mais preciso na maneira como você aproveita as oportunidades que você tem na sua vida, que conduz, então, finalmente, para esse entendimento que nós, como artistas marciais, temos de que a vida é preciosa e você não pode ficar perdendo tempo, né, dentro dela, porque o tempo realmente você não tem de volta, né? Esse é um recurso muito escasso, ele é escasso desde o início, porque ele é um recurso que você não toma de volta.
Perfeito. Vou aqui então para o último trecho do vídeo de hoje. Então, quando você está praticando o Qi-Sao, é muito importante que você seja, José Francisco José, bem orientado por um tutor qualificado, alguém que possa te orientar a como fazer, para não cair em equívocos de fazer Qi-Sao muito rápido, muito além da sua capacidade de perceber as coisas e pensando que Qi-Sao é uma forma de luta. Ora, é só usar o bom senso. Você já viu alguém lutando com os braços grudados? Eu nunca vi. Né? O combate, ele começa geralmente com as pessoas afastadas. Então, esse final, reforçando a lógica do Qi-Sao ser uma ferramenta de um sistema sofisticado e, portanto, precisa ser bem orientado. E reforçando essa noção de que a gente está falando de identificar oportunidades. A cada ciclo, múltiplas oportunidades. Porque quando a gente não faz isso, o que acontece é que a gente está ganhando, tendo vantagem e tendo desvantagem, sucessivamente e não nota. Como a gente consegue transformar isso? Como é que a gente consegue apoiar vantagem em vantagem? A gente só consegue fazer se a gente identificar que ganhou uma vantagem para poder evoluir essa vantagem e gerar abertura. Mas as pessoas, em geral, ficam ganhando e perdendo o tempo todo. E aí parece que nunca anda. E parece que todo ciclo é igual. E parece que todo dia é igual. E a pessoa acaba realmente achando isso e vive todo dia igual ao outro. Mas, no fundo, por mais que os dias pareçam os mesmos, o sol nasce, o sol, né, se põe, mas cada dia é um ciclo, né? E cada dia tem múltiplas oportunidades. Isso cabe a gente enxergar. E o papel que eu entendo que um sistema de Kung Fu pode fazer é educar a gente, educar a nossa mente a enxergar essas oportunidades a cada dia. Exato, é perfeita essa colocação. Né, só posso concordar, né, com ela, porque é isso, né? A gente tem, por exemplo, nós estamos aproximando do final do ano, né? Daqui a pouco. Aí começa aquelas coisas, né? Agora você tem novos 365 oportunidades, né? Mas o quanto que isso se torna realidade na sua vida? O quanto você realmente enxerga essas oportunidades? Porque se você constantemente não as enxerga, né, você acaba tendo que fazer um esforço muito grande para poder transformar o seu dia num dia diferente, porque você associa diferente com ações diferentes que você faz. E muitas vezes o diferente está na maneira como você enxerga aquela rotina que você vive, né? Então, a primeira diferença possível é a sua percepção, ou seja, isso está totalmente no seu controle. É você que precisa olhar diferente para as coisas e perceber que elas são diferentes, porque sempre são diferentes, né? À medida que o tempo passa, tudo se transforma, né? Tudo envelhece, tudo decai, né? Tudo vai naturalmente se transformando para outra coisa. Essa é a natureza da vida, né? A gente percebe isso na própria natureza, no transformar, né, das estações, a gente percebe isso no nosso próprio corpo, né? Você já foi criança, você já foi adolescente, você já é um jovem adulto, você é um adulto, você é um idoso, ou seja, você não consegue frear esse avanço. Pelo menos até hoje não. Até onde a gente viu, ninguém conseguiu ainda, né, modificar esse processo natural, né? Porque é um processo natural. Inclusive, aprender a saber viver esse processo natural e reconhecer nele o melhor de cada estação. Né? O Grão-Mestre Léo tem uma frase que eu acho sempre muito bonita, que é: o artista marcial precisa reconhecer as estações na sua vida. Entender quando você está vivendo o verão, quando você está vivendo o inverno, quando você está vivendo a primavera, quando você está vivendo o outono. Cada uma dessas estações traz para você uma característica diferente e traz para você uma vida rica, né? Então, o processo de vida rica é isso, é você reconhecer as transformações que você vivencia no seu dia a dia e perceber que nenhum dia é igual, mas perceber de verdade, né? Falar muitas vezes é fácil, mas aí eu tenho uma dica legal para vocês. Se você não consegue perceber, pratique um em um conosco, porque realmente a gente consegue te mostrar isso na prática. O Tissal é esse elemento, porque se você perceber cada ciclo desse, das 16 possibilidades de abertura, você começar a não perder pelo menos uma, opa, você já melhorou bastante a sua percepção. Se você começar a perceber duas, já melhorou muito a sua percepção. E são 16, o caminho é longo, né? Assim que você encostar em alguém,
você conseguir enxergar essas 16 aberturas, o seu Kung Fu amadureceu, né? E aproveitar que não é só enxergar, é enxergar as 16 oportunidades e aproveitar a que melhor se apresenta, porque uma delas se apresenta melhor. E você saber escolher essa, né, que se apresentou para você e não que você arbitrariamente forçou, né, faz muita diferença. Então, esse é um ponto muito rico que, de novo, é um aprendizado corporal. Tá? Não é uma conversa sobre isso. É um aprendizado corporal no qual, através do seu corpo, você vai reeducar a sua mente. E aí, percebendo com a sua mente, você entende, então, né, dentro da sua unidade corporal, né, a sua vocação no mundo totalmente alinhada, porque você percebe, a sua mente começa a ter a mesma conversa com o seu corpo. A gente educa o seu corpo a perceber melhor as maneiras como você conecta os seus sistemas mentais, né, e isso faz toda a diferença, né, no seu desenvolvimento humano e no seu entendimento do seu papel no mundo, né, que é o grande desafio hoje. Né, o Grão-Mestre Léo tem comentado muito nas entrevistas mais recentes sobre os desafios do futuro, né, o mundo cada vez mais tecnológico, a IA cada vez mais presente na nossa vida, daqui a pouco presente até em robôs, que humanoides que vão estar convivendo com a gente, isso já é uma realidade, isso está muito próximo de se tornar, inclusive, comum, e o que é a diferença que vai ser necessária no nosso dia a dia é a sua humanidade. Quanto que você realmente se tornou humano, cada vez mais entendendo o seu papel, né, dentro da sua sociedade. Muito bem colocado. E para finalizar, eu só posso, então, reforçar essa noção de educação Kung Fu via o sistema Wing Chun. Lembrando que esse Chun de Wing Chun, a gente está falando de primavera, uma forma de entender como primavera, né? Então, a gente pode pensar que essa educação Kung Fu é uma educação para a transformação. É interessante pensar isso. Isso conecta, logicamente, com essa educação para as transformações da vida, é o que a gente sempre coloca. Então, o que eu posso fazer é reforçar a dica do mestre Quintela, né? Pratique o 21. E se você quiser praticar comigo ou com ele, né? Ou com qualquer um do seu guarda grupo, né? Logicamente vai ser um prazer receber você. Tá? E, logicamente, reforçar também que, né, sempre feliz de ter essa oportunidade de estar com você, mestre Quintela. A nossa agenda é cada vez mais apertada, mas é um prazer quando a gente consegue conectar as agendas. Exato, ótimo, né? O prazer é meu, viu, Serrinho, de estar sempre aqui podendo ter essa oportunidade desse React, né? Eu fico muito feliz da gente poder falar sobre os materiais que o nosso mestre, o nosso Sifu, o Grão-Mestre Léo Imamura, tem deixado, né, para a gente. Ele sempre está disponível, deixando uma série de materiais para que a gente possa trabalhar com eles. E se a gente puder, com um pouquinho, né, da nossa fala, despertar mais alguém para essa jornada humana que é tão importante, né, a gente fica muito feliz. A gente está cumprindo nossa missão de pouquinho em pouquinho, né, de vídeo em vídeo, com todas as nossas dificuldades, nós estamos aproveitando, né, as nossas oportunidades. É isso. Grande abraço a todos, né? Lembra lá, né, de se curte, compartilha, comenta, né, nos nossos canais, porque para que outras pessoas, né, tenham chance de, né, chegar nesse conteúdo e vir conversar com a gente. É isso, sim. Um grande abraço, né, Mestre Felipe, né? Espero que a gente se encontre sempre cada vez mais para novos reacts. Com certeza. Tchau, tchau. Forte abraço.